Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, a prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para o nosso canal. TMS, indispensável na execução logística de forma sustentável. O Sistema de Gestão de Transporte, o TMS, desempenha um papel indispensável na execução logística de forma sustentável. Com a crescente preocupação ambiental, as empresas estão buscando soluções que otimizem o uso de recursos, reduzam as emissões de carbono e promovam a sustentabilidade. O TMS oferece ferramentas e funcionalidades que permitem uma gestão eficiente das operações de transporte, minimizando os desperdícios e maximizando a eficiência dos trajetos. Através da roteirização inteligente, consolidação de cargas e monitoramento em tempo real, o TMS contribui para a redução da quilometragem percorrida, o uso racional de combustível e a diminuição da pegada de carbono. Além disso, o TMS possibilita uma melhor visibilidade e controle sobre as operações, permitindo uma tomada de decisão mais sustentável e consciente. Em suma, o TMS se torna uma ferramenta essencial para as empresas que desejam executar suas operações logísticas de forma sustentável, alinhando eficiência operacional com responsabilidade ambiental. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertaglia, onde a educação e os negócios se encontram. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo os amigos Marco Ferrari e o Ricardo Brigman. Olha só que prosa fantástica, estamos trazendo aqui uma honra, um orgulho contar com essas pessoas. Nós estamos mudando um pouquinho o jeitão, a forma da Prosa com Bertaglia. E olha quem estamos trazendo aí. Bem-vindo à prosa, Marco Ferrari. Obrigado, Paulo. É um prazer participar dessa prosa com você, tão gostosa, e com amigos aí. Que bacana, meu amigo. E aí, Ricardo Brigman, lá de Londres, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Obrigado, Bertaglia. Obrigado pela oportunidade de estar batendo um papo com você e com o Marco. Vai ser muito divertido. Que bacana. Já que a gente deu as boas-vindas, nós estamos começando aqui a nossa prosa, o pessoal está chegando para assistir, né? Eu gostaria de saber quem é o Marco Ferrari. Então, Paulo, eu atuo na área de logística, supply chain há mais ou menos 25 anos, né, em empresas como Natura, Walmart e Cielo. Sou conselheiro de administração formado pelo IBGC, também pela Inova Business School, sou mentor de ONGs e também de startups, e eu costumo dizer que eu estou o CEO da iTrack Brasil, e eu sou um dos fundadores da iTrack Brasil, e o mais importante, muito apaixonado pelo tema sustentabilidade e tecnologia. Olha só, fantástico, Marco, bacana mesmo. E está na logística já faz um bocado de tempo. Não vamos somar a sua idade e a minha aqui, senão vai muito longe. E quem é o Ricardo Brigman? Paulo, Ricardo Brigman, eu sou um entusiasta da tecnologia, sou formado em ciência de computação, pós-doutorado em governança de TI. Hoje estou morando aqui em Londres, mas estou como head de inovação da iTrack Brasil, buscando aí novidades tecnológicas que possam ajudar a iTrack aí nessa caminhada que a gente tem para entregar mais tecnologia para nossos clientes. Que bacana, que legal. E olha, ele não está presente aqui, mas vamos fazer uma apresentação breve do Rodrigo Giometti, né? Rodrigo, uma pessoa fantástica que conseguiu nos unir aqui, nos colocou em contato, trabalhou nos bastidores. A nossa gratidão ao querido Rodrigo Giometti, que tem feito um trabalho fantástico aí. E vamos lembrar também as pessoas que estão chegando aqui para a nossa Prosa com Bertaglia, para curtir, para se inscrever no canal, para acionar o sininho da notificação, e aí ele consegue, então, ser notificado toda vez que uma prosa é colocada lá no canal. Pessoal,
Uma coisa que eu gostaria já de fazer, esse tema para mim é fantástico, eu adoro o TMS, eu acho que é uma ferramenta super fascinante, que tem um uso extremamente adequado dentro das organizações. Então, eu gostaria de contextualizar um pouco esse tema, e aí eu pediria para o Ferrari para ele falar um pouquinho sobre o propósito da nossa prosa, o título da nossa prosa, falar um pouquinho sobre, já que ele falou que é um apaixonado por sustentabilidade, que ele tocasse um pouquinho no aspecto de execução de sustentabilidade. Vamos lá, Marco? Vamos. Então, Paulo, eu tenho uma visão bem diferente do mercado dos players que atuam com TMS, onde nas reuniões que eu participo de seminários, os players de TMS acham que o que é um TMS? É um sistema que ele emite CTS, faz toda a gestão de um embarcador transportadora, mas que basta ele ser robusto e estável. Para mim, isso já está ultrapassado. Isso é uma coisa de 20 anos atrás. Estabilidade, confiabilidade é uma coisa básica. A minha visão hoje é que um TMS ele tem que ser um grande orquestrador de todo o sistema logístico, ou melhor, falando do ecossistema logístico, e sim contribuir muito para a redução da emissão de CO2. É com essa pegada que a gente está no mercado e estamos ganhando muito mercado. Que bacana, que legal. E aí eu gostaria de ouvir do Brigman também uma contextualização, principalmente pelo aspecto da inovação e da tecnologia, já que ele está lá na Europa, e na Europa buscando, né, conhecer um pouco mais o que existe de interessante para trazer para a nossa realidade aqui do Brasil, principalmente para o TMS, o iSend, o iTrack, que é preponderante, ou seja, ver o que há de novo na Europa é fundamental, não é isso, Brigman? É isso mesmo, Roberto. Quando a gente fala em logística, né, todos os setores sabem das necessidades de ter tecnologia para a otimização dos seus processos internos e externos. E a forma mais fácil sempre vai ser com tecnologia, inovação, treinamento dos profissionais. A gente sabe de muitas dores do setor logístico no Brasil, né? Mas na iTrack a gente viu isso como uma grande oportunidade de inovar, né? De trazer facilidade e mostrar que as integrações entre diferentes plataformas e serviços é algo que é possível e deve ser encarado de forma natural, e não como um obstáculo, que é o que acontece muitas vezes, né? E como a informação ela é o grande valor que as empresas têm, é isso que precisa ser explorado. A gente já tem um histórico, já tem dados sendo armazenados constantemente pelas empresas. E temos muitas soluções surgindo, principalmente ligadas aí à inteligência artificial. Então, a logística, de forma geral, ela precisa acompanhar essa tendência, né? Que é um novo mundo que vai aparecendo, que vai desde a predição de problemas até as soluções automatizadas, que visam reduzir, né, os erros operacionais que acabam acontecendo. Então, a gente entende que inovar, ele é necessário, até mais do que isso, né? Inovar de forma rápida, né, ágil, é o que fará a diferença para o negócio das empresas. Fantástico, esse ponto aí que você trouxe é fundamental, Brigman, até porque da mesma forma como o Ferrari é apaixonado por sustentabilidade, eu sou apaixonado também por inovação. Quer dizer, a gente tem várias paixões por aí. O Ferrari, meu amigo, o TMS, que é o sistema de gestão de transportes, é um sistema extremamente importante, como nós já mencionamos aqui, no início, como é que ele contribui para a execução, o Ferrari, logística de forma sustentável, já que a gente fala tanto em sustentabilidade, e quais suas funcionalidades dentro da perspectiva de outro acrônimo aí que é muito conhecido, que é o ESG, né? Ou seja, falando de meio ambiente, do lado social, da governança. Vamos focar um pouquinho nessa parte da sustentabilidade, então, o Ferrari? Ok, Paulo. Na minha visão, um TMS moderno, né, como é o iSend, que engloba todo o ecossistema logístico, acho que a principal contribuição dele para a governança é o conceito OpenLog. Vou dar um exemplo. Com o iSend, a gente consegue ter uma governança extrema, onde, ao emitir o CTE, em questão de segundos, o iSend consegue se conectar a mais de 20 sistemas diferentes
gerenciamento de risco, cadastro de motoristas, garantindo toda governabilidade ou governança na hora da emissão do CTE. Do outro lado do SG, o Environment, na hora que é emitido um CTE, nós conseguimos fazer todo o inventário de emissão do CO2, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Maravilha, muito bom, o Ferrari. Na realidade, é uma ferramenta que ajuda muito, logicamente, o pessoal dentro da perspectiva logística e na operação. E o Brigman, e de que maneira o TMS promove a consolidação de cargas e a redução de veículos nas rodovias? Bertoldo, quando a gente fala em consolidação de cargas, né, nós estamos falando de reduzir, obviamente, a quantidade de veículos, né, nas estradas, reduzir a emissão de carbono, e trazer ganhos financeiros e operacionais, né? Esse acho que é o objetivo aí de todo o TMS, né, no bottom line. Mas um TMS ele precisa ser inteligente o suficiente, né, de forma que vai agrupar e seguir regras claras definidas pelos próprios colaboradores quando a questão de cadastro. Então, hoje, a gente não precisa implementar soluções extremamente complexas, caras, e a gente acaba, às vezes, esquecendo do básico, né? Que é ter os cadastros alinhados e principalmente, com esses cadastros qualificados, a gente ter regras básicas, simples, claras e fáceis de serem parametrizadas e trocadas de forma rápida no TMS, de forma que a gente vai conseguir otimizar as rotas, otimizar toda a questão de montagem de carga, que podem ser. A gente tem muitas operações complexas hoje no Brasil, a gente tem todos os modais, a gente tem dificuldade de mão de obra em certos momentos, os produtos transportados são os mais variáveis. Então, você ter toda a base de dados preparada para consolidar a carga vai fazer e vai acontecer uma redução automática de veículos nas estradas e vai gerar ganhos financeiros para as empresas, né? E ter um TMS preparado com todas essas integrações e que não seja complexo a ponto de você precisar de mais pessoas para operacionalizar o sistema do que para rodar ele e ter o retorno é importante. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouco, pensar, ver como é que a gente pode inovar novamente e trazer soluções que vão reduzir a quantidade, a necessidade de pessoas alocadas, mas vai trazer um resultado interessantíssimo na questão de o que será feito com o sistema e o que ele pode contribuir para trazer resultados operacionais aí satisfatórios. Bacana, fantástico, o Brigman. O Ferrari, dentro do mundo corporativo, e principalmente supply chain e logística, tem algumas palavrinhas que têm sido muito utilizadas, né? Algumas a gente já trouxe aqui, sustentabilidade, ESG, inovação, ou seja, são alguns fatores importantes. E tem uma outra que a gente usa muito, que é a visibilidade. Ela é extremamente importante dentro das organizações. O Ferrari, como a visibilidade e o controle proporcionados pelo TMS podem contribuir para uma tomada de decisão mais, eu chamaria, mais sustentável? Bom, na minha visão, Paulo, o nome do jogo é real time e atitude proativa. Acho que acabou aquela época de relatórios, analisar um dia depois. Com a Ascend, a gente traz em tempo real toda a visibilidade física da cadeia, roteirização e entregas, bem como informações financeiras para o gestor em relação a custo de fretes, ocorrências. Para quê? Para que o gestor tome atitudes em tempo real. Não adianta tirar o relatório depois de 24 horas e correr atrás do prejuízo. Na minha visão, a visibilidade ela está junto com atitude proativa. Perfeito, perfeito, meu caro. Você trouxe um ponto aí extremamente interessante. Hoje a tecnologia já proporciona essa visibilidade e esse tempo real. O tempo real é a palavra-chave. Gostei muito. E aí, meu caro Brigman, como já que você vive aí no exterior, vivenciando um pouquinho da realidade, principalmente da Europa aí, da Inglaterra, como que você enxerga o Brasil e como ele pode ser mais inovador no contexto da logística? Como você compararia o Brasil, o Brigman, com a realidade europeia?
A gente tem, claro, no Brasil aí diversas dificuldades do ponto de vista de extensão territorial, né? Mas eu acho que uma coisa que para mim ficou muito claro é a questão de integração, né? Hoje os sistemas são muito integrados, eles são muito fáceis de manusear. O setor de e-commerce aqui, ele tem operação 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. É muito comum você receber entregas aqui no final de semana, de diversos players no mercado. Então, acaba que você entra, acaba que é muito comum, né, na Europa a escolha por empresas que têm as entregas são mais qualificadas, elas são mais rápidas, são mais confiáveis. Então, prover esse tipo de serviço por diversas empresas não gera nenhum diferencial se você não for muito bom no que você está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, você paga um preço por isso. Então, você tem diversos níveis de empresas que vão ofertar esses serviços aqui, e aí cabe, obviamente, ao fornecedor, né, a escolha dessa empresa, né? Então, como você tem esses diferentes modelos de serviços, a gente não está mais apenas falando, às vezes, de transporte, sim, né? Mas sim de como que eles conseguem dar visibilidade de forma adequada a todas as partes envolvidas no processo. Seja eu, que às vezes estou lá comprando alguma coisa em algum fornecedor, seja o fornecedor que vai contratar o serviço de um terceiro para fazer a entrega. Então, toda a informação está muito na mão, é muito rápido para você acompanhar, a informação chega muito rápido, e você consegue acompanhar de início, desde o momento que você clicou no botão comprar, até o momento que ela vai chegar aqui na sua casa, com minutos, segundos de assertividade. Então, o fato deles integrarem todos os serviços, desde a parte de e-commerce até a parte de entrega, hoje é um dos grandes diferenciais que eu vejo, e eu acho que é um dos itens que a gente pode, obviamente, crescer muito no Brasil. E aí vai muito de encontro com o que o Marco falou, né? Hoje a gente não pode mais esperar e demandar um relatório que vai ser processado, que alguém vai visualizar. Você precisa ter tudo integrado, você precisa ter a informação na mão. Tempo é dinheiro, então você conseguir integrar todas as informações em um portal que vai te dar informação, que vai com a inteligência artificial te alertar de problemas, vai te trazer informações do mundo externo, né, do que está acontecendo fora da sua empresa, que vai desde de problemas de greve, de protestos, a gente consegue, de certa forma, antecipar problemas que vão ter na entrega. E isso já é muito comum aqui. Então, você precisa agregar esses serviços, você precisa integrar esses serviços. E você não vai conseguir fazer isso com um player que está ultrapassado e que não tem capacidade de integrar todos os serviços. Então, nessa pegada de você conseguir integrar, né, fazer a integração de diferentes serviços, diferentes plataformas em um local e dar a informação de forma rápida, é o que a gente está buscando com o iSend. Que maravilha, fantástico. Marco Ferrari e Ricardo Brigman, nós estamos aqui finalizando o primeiro tempo da nossa prosa. Temos muito ainda para conversar sobre a ferramenta, essa é uma ferramenta fantástica. Vamos agora tomar uma aguinha, um café, vamos ouvir a Corujinha cantar e voltamos em seguida, pode ser? Combinado, Paulo. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui para a Prosa com Bretalha. E nós já conversamos sobre vários temas, vários fatores, a importância do TMS. Vamos falar um pouquinho sobre a jornada da inovação e da sustentabilidade e explorar alguns pontos. As pessoas que vão ouvir aqui a nossa prosa, é uma aula sobre TMS, muito aprendizado sobre esse assunto e a importância dele. O Ferrari, uma coisa que eu gostaria de explorar contigo, pela perspectiva da disponibilidade de ferramentas que existem no TMS. Você usou um termo anteriormente chamado OpenLog. Então, eu queria explorar isso. Quais são as ferramentas, o Ferrari, disponíveis no TMS para monitorar em tempo real as operações logísticas? Bom, Paulo, com a utilização do ecossistema iTrack, nós começamos o monitoramento desde a entrada do pedido do cliente e do nosso cliente. Conseguimos acompanhar os status, o pedido entrou na empresa 10 horas e 42 minutos. Foi para a área de cobrança 11h30. Foi para o picking 12h15. Saiu para a expedição 13 horas. Já está com a transportadora 13h15. O motorista teve qualquer ocorrência em tempo real, ele entra em contato com a nossa torre de controle, entra em contato com o cliente.
o cliente recebeu o pedido, ele pode fazer uma avaliação do NPS da empresa a quente, em tempo real, onde o CX da empresa tem informação em tempo real daquilo que está acontecendo em campo. E ao finalizar tudo isso, nós fazemos toda a digitalização da cadeia como toda, alimentando a nossa torre de controle e o TMS. Então, a gente procura dar uma visão holística para o cliente, tanto do ponto de vista físico como financeiro. Olha só que fantástico, quer dizer, ele tem a visão completa de todo o processo, ele tem a visão holística, mas ele tem o passo a passo. Então, qualquer problema que aconteça em algum ponto aí, automaticamente, através da torre de controle, pode ser notificar, pode se identificar e tomar uma ação rápida, que é aquilo que você falou anteriormente, né? O tempo real, ou seja, não ser reativo. E aí eu tenho uma pergunta para o Brigman, para o Ricardo, que é a seguinte: quais são os benefícios logísticos e ambientais de utilizar um TMS em supply chain, principalmente o Ricardo, que já foi explorado, tanto por você como pelo Marco Ferrari, a parte de sustentabilidade. Então, tem uma característica importante aí no TMS, e muitas vezes os executivos, as pessoas, os profissionais de supply chain não fazem essa correlação. Queria que você explorasse um pouco esse assunto. Legal, Bertaglia. Eu acho que qualquer benefício logístico que venha com um TMS, ele está diretamente ligado aí, talvez, à redução de custos, né? Otimização de toda a cadeia de transporte, né? E hoje a gente sabe que qualquer empresa, seja um embarcador, transportador, operador logístico, que venha implantar um TMS ponta a ponta, ele tem uma redução aí de largada de 5% nos custos de frete. E atinge, em alguns casos, 20, 25, até 30% com outros custos, né? E aí esses custos a gente está falando desde o ponto de vista aí ambiental, que é a redução de CO2 com a otimização das rotas, seja dentro da empresa, né? Você pega um TMS bem desenvolvido, como o iCenge, ele é integrado com diversos ERPs, com o iTrack para fazer todo o tracking da operação, o iRoute para o sequenciamento das entregas, integrado com gerenciadora de risco para controlar o motorista, controlar os caminhões que vão estar sendo envolvidos com o transporte, a seguradora da carga para fazer a averbação, soluções de pagamento para compra de vale pedágio, CIOT. Então, você não se preocupa com essa tarefa adicional, né, que você tem que executar. Integrado nativamente com a Cefaz e todos os serviços necessários para estar fazendo a operação de forma adequada e legal. E além de todos os portais que são ofertados aí para as transportadoras chegarem e fazerem integração. E isso acaba salvando muito, né? Muito tempo operacional da equipe, que pode ser empregado em outras formas, né? E isso é também extremamente sustentável, porque você libera a sua equipe para trabalhar no que realmente importa. E a partir do momento que você consegue colocar a equipe para trabalhar no que realmente importa, você coloca a produtividade lá em cima. E a produtividade lá em cima é redução, novamente, em custos que você não estava visualizando antes, é redução e otimização de rotas, é suporte mais adequado às entregas, um tete-a-tete com o motorista para verificar possíveis alternativas em trajeto, ou para fazer entregas no mesmo dia. Então, é todo um ganho que deixa a empresa mais sustentável, que você vai colocando a empresa para funcionar, vai colocando a transportadora para funcionar de forma automatizada, porque você não está mais perdendo tempo no operacional, você está perdendo tempo, você está aplicando tempo, na verdade, né, de forma inteligente. E aí é isso que a gente tem como missão, é a otimização de todos os processos que são possíveis, com uma ferramenta que dê esse diferencial aí competitivo para as empresas. Extremamente interessante aí. Eu gostaria de perguntar para o Marco Ferrari, porque, novamente, nós estamos falando principalmente
zerar a cadeia de carbono, ou pelo menos reduzir a cadeia de carbono, que é o grande objetivo, não só das empresas, mas é um objetivo social e até governamental. E aí, Marco, de que forma que o TMS ajuda na redução de emissões de carbono? Eu sei que você já falou um pouco disso, mas eu gostaria de explorar mais, porque aparentemente, nós utilizamos de forma muito ruim, né, os recursos que nós temos disponíveis dentro das organizações. Como é que você enxerga isso, Marco? Bom, como eu comentei no início, a minha visão, né, do CTE, ele não pode ser simplesmente um emissor de CTE. Para ser emissor de CTE, você pega um sistema de emissão, nota fiscal, etc., e não precisa pagar nada por ele. Na minha visão, um ecossistema TMS, ele começa no princípio de otimização de recursos. Ah, mas como que eu faço isso, Marco? Primeiro, pegando todos os pedidos dos clientes, fazendo uma roteirização. Nessa roteirização, eu vou escolher o melhor veículo, o tamanho do veículo. Muitas vezes é melhor entregar fazendo um percurso a pé do que fazer com veículos. Depois que eu fizer toda essa roteirização, eu retroalimento tudo isso com uma roteirização dinâmica em tempo real, fazendo um link com Waze e com Google Maps. Só depois disso que a gente faz a emissão do CTE. E ao fazer a emissão do CTE, eu já calculo quanto de CO2 vai ser emitido naquele CTE, e se o cliente quiser, eu já faço a compensação do crédito de carbono, ou seja, eu ajudo a reduzir, mitigar o máximo possível. Porém, não foi possível mitigar 100%, a gente já contribui para projetos aprovados pela ONU com a compra de crédito de carbono online. Olha, que fantástico, que maravilha, é um ponto extremamente interessante. E esse é o tipo da coisa, viu, Ferrari, que as empresas precisam conhecer num nível de detalhe muito grande, não só de forma generalizada ou de forma genérica, porque muitas vezes nós temos um discurso de TMS muito genérico, muito voltado para a parte de execução, para a parte de roteirização, e não é só isso, né? A gente sabe que a própria roteirização ela tem um impacto significativo nisso que você está comentando sobre a racionalização da emissão de carbono. E tem uma outra pergunta que eu queria embalar aqui, viu, o Ferrari, e é para você mesmo, até porque para a gente, de certa forma, destrinchar um pouquinho de como o TMS pode ajudar a otimização dos trajetos, na redução da quilometragem percorrida, que tem um pouco a ver do que eu falei agora com a roteirização, né? E outro ponto que é importante, a gente fala muito da última milha. Então, juntando tudo isso dentro de um baldezinho, né? Como é que fica toda essa gestão, incluindo a gestão de carga fracionada, né? Principalmente quando nós falamos do last mile, da última milha ou do último quilômetro aí, o Ferrari. É um bom ponto. No Brasil, a gente sabe que uma entrega no Last Mile, ela pode passar ou mudar de propriedade, né, mudar de mão, como a gente chama, às vezes 5 ou 6 vezes até a entrega no cliente final. Então, é muito importante o que a gente faz com o ecossistema da iTrack. Primeiro, a gente planeja essas 5 ou 6 atividades que vão ter troca de propriedade, com a roteirização dinâmica. Depois que eu planejei tudo isso, a gente faz uma otimização dos recursos com o nosso roteirizador. E depois de tudo isso, eu faço um tracking em tempo real de todas as etapas. Por exemplo, a mercadoria saiu de São Paulo, foi para Brasília, de Brasília para Manaus, e Manaus está sendo entregue lá no interior do Amazonas, uma aldeia indígena. A gente já consegue fazer esse tracking em tempo real, inclusive funcionamos offline. Tão logo pegue um sinal de Wi-Fi, a gente já dá a informação para o cliente. E tudo isso com o cálculo da emissão de CO2 e a redução de o crédito de carbono na cadeia. Fantástico, o Ferrari. E aí, o Ricardo, tem um ponto que, para mim, ele é fundamental em toda essa conversa que nós estamos tendo aqui. A gente sabe que
nós não conseguimos gerenciar aquilo que nós não conseguimos medir. Então, uma pergunta que me vem à cabeça aqui, nesse momento em que nós estamos evoluindo nessa nossa prosa, com relação principalmente às métricas, né? Quais são os indicadores e métricas que podem ser utilizados no TMS, ô Ricardo, para avaliar o desempenho das operações logísticas? Olha, Bertaglia, isso é sempre um ponto muito interessante de todas as discussões que a gente vai em reuniões com clientes, né? Porque mais, às vezes, eu falo que às vezes mais importante que o indicador é a velocidade como eles estão disponíveis para o gestor, né? A gente sabe que a gente tem diversos indicadores, desde custo operacional, total, o tempo de entrega, a taxa de entrega no prazo, nível de estoque lá para quem trabalha com data warehouse, a percentual de devolução, percentual de pedidos completos, enfim, a gente tem uma quantidade de indicadores que são acompanhados aí por diferentes gestores que são extremamente importantes, mas na nossa visão, de nada adianta uma história passada, né? Você precisa ter um dashboard atualizado em tempo real, porque um dia passou, já foi, você não recupera aquela devolução, você já vai ter o custo. E você pode até ter conversas, negociações para melhorar o serviço, mas já foi feita a devolução. Então, ter indicadores em tempo real, informações integradas, novamente, acho que é a chave, né? É o que faz a diferença. E ter todos esses indicadores disponíveis e novos indicadores que vão trazer informações em tempo real vai fazer com que a empresa também mude de nível, né? Vai fazer a empresa evoluir e as pessoas, de novo, não vão estar perdendo tempo em tarefas operacionais, vão estar perdendo e investindo o seu tempo em coisas importantes. E isso, obviamente, o conhecimento de todos esses serviços, de todos esses indicadores, depende do nível de implantação de sistemas hoje, né? Hoje a gente sabe que são muitos TMS e players do mercado, eles são implementados parcialmente, sempre tem a fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai até a fase 100, até a gente conseguir concluir todas as features que a plataforma pode oferecer. Então, eu acho que uma equipe de implantação bem treinada, com domínio da ferramenta, é um grande diferencial que o iSend tem, porque você consegue implantar de forma rápida, fácil, todos os serviços integrados, e aí sim, é só questão da equipe operacional realmente partir para o negócio, e não na ferramenta. Que bacana, sensacional. Realmente uma prosa de ouro que nós estamos trazendo aqui, com um conhecimento bastante aprofundado nessa parte de TMS, para profissionais, professores e estudantes aqui realmente aprofundarem e terem um conhecimento de quem faz isso, quem executa esse trabalho, que é o Marco Ferrari e o Brigman aí. Eu queria agora mudar um pouquinho o contexto da nossa prosa aqui e fazer um bate-bola até um pouco diferente, né? Trazendo uma surpresinha aqui para a nossa prosa, porque dentro do contexto de supply chain, nós sabemos que nós temos planejamento, compras, manufatura, distribuição, tem logística reversa, tem uma série de coisas, e TMS é um componente tecnológico que auxilia diversas tarefas, diversas atividades dentro dessa cadeia. E uma coisa que eu queria explorar com vocês, e aí poderíamos começar pelo Ferrari, é a parte o Ferrari já falou do OpenLog, inclusive, mas como é que é essa integração logística de operações, porque operações também é um nome bastante forte nesse contexto todo que nós estamos falando, e como que o TMS se conecta com as demais atividades na cadeia de abastecimento, supply chain, e como isso pode trazer a vantagem competitiva, Marco Ferrari? Bom, acho que você falou bem. Na minha visão, o conceito é OpenLog. Sendo bem prático e didático, na minha visão de OpenLog, um ecossistema, né, TMS, ele tem que estar conectado desde o início do nascimento da demanda, no SOP, no Sales Operation Planning. Por quê? Eu tenho que planejar produtos para ter em cada CD. Eu planejei no SOP, e isso tem que estar interligado com o ecossistema logístico, aí ele passa para a captação de pedidos, acompanhamento do status da captação de pedidos, cobrança, separação, picking, liberação para motorista, motorista com pedido, transportadora, cliente recebendo, fazendo a pesquisa de NPS, retroalimentando o CX.
Resumindo, eu acho que o ecossistema ele tem que nascer, ele tem que integrar o nascimento de todo, que é SOP, e a finalização, que na minha visão é a avaliação de satisfação do cliente, que é a NPS, percorrendo tudo isso digitalmente e em tempo real. Que fantástico, muito bacana, Marco. E aí, o Brigman, o que você diria dentro desse contexto todo sobre esse assunto? Eu acho que vai muito de encontro com o que o Marco falou, né? Hoje a gente buscou, junto do iSend, transformar essa ideia de inovação em algo que fosse o mais automatizado possível. E a gente está falando aí, a gente comentou durante toda a prosa, de diversos tipos diferentes, né, de plataformas que a gente precisa se integrar. Então, a gente faz adiantamento de vale-pedágio, a gente faz envio de fatura-receita, faz recepção de CTS de subcontratação. Então, é um ecossistema realmente muito poderoso, muito grande que a gente tem na área de logística no Brasil. E quando a gente começa a ver o tamanho de que um TMS pode ter, aí a gente vê o quão competitivas as empresas podem se tornar se elas estiverem, de fato, treinadas e com um sistema competitivo, né? Vai fazer diferença no final das contas. Porque, de novo, a gente bate na mesma tecla que você vai investir o seu tempo no que realmente importa. E a parte de operacional e de confirmação de dados vai estar todo a cargo de um TMS. E aí não é você repetir dados, você redigitar e ter o retrabalho, né? É você realmente fazer o ponta a ponta, clicar realmente, efetivamente, você aperta um botão e as coisas comecem a acontecer. E o fluxo todo de operacional vai acontecer de forma automática, né? Você não vai estar perdendo nenhum tempo com isso. Então, na minha visão, a integração hoje ela vai cada vez ser mais presente. E aí as empresas que estiverem integrando novas plataformas, vendo a possibilidade de fornecer informação que você tem na sua plataforma para terceiros, desde que seja alguma opção viável, é que vão ter um diferencial. Que bacana, sensacional. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui, uma prosa fantástica, uma prosa muito legal. A gente sabe que o TMS traz benefícios e ganhos incríveis, e vocês estão no caminho certo aí. Vocês podem estar se perguntando, tá bom, mas quais são os ganhos? O Ferrari já permeou aí, ele já fez comentários, o Brigman também, principalmente relacionado a erro de faturas, ou seja, redução nos erros das faturas, economia de custos logísticos, extravios, que é um outro ponto bastante importante nesse processo todo. O Brigman falou do aumento de produtividade que a gente pode conseguir. Eu só estou fazendo um resuminho aqui do que eles foram falando ao longo da prosa e eu acabei anotando aqui. Fora os erros operacionais, né, que acabam trazendo perdas financeiras e aí com o TMS a gente pode evitar esse tipo de coisa. Marco Ferrari, Ricardo Brigman, fantástico e gratidão enorme pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, Paulo. É um prazer sempre estar com você aqui. Estou à disposição, eu sou entusiasta desse tema. Se quiserem mais material, temos um blog muito legal sobre ecossistema. Entrem em itrackbrasil.com.br e estou à disposição para qualquer tipo de ideia, sugestão. Contem com a gente. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar falando aí com vocês e todos os seus seguidores. Sou um cara que fica acompanhando você também, então parabéns pelo seu trabalho. E aí, se precisar muito mais coisas para trazer na parte de inovação, a gente está à disposição. Bacana, legal demais. Um abraço virtual a todos vocês, né? Um abraço ao Rodrigo Geomet também, que fez isso aqui, essa prosa acontecer nesse formato. Muito legal. Abração a todos vocês, gratidão enorme ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Legal.